Cara, para e pensa comigo por um segundo. E se eu te dissesse que enquanto a Mercedes, a McLaren e a Red Bull estão quebrando a cabeça com baterias gigantes, a Ferrari achou uma brecha física absurda, uma solução de engenharia pura e simples que os rivais simplesmente não conseguem copiar sem jogar o projeto do carro deles inteiro no lixo. Quer entender que pulo do gato é esse? Então se agita na cadeira e vem comigo. Muita gente, dentro do paddock, tá achando que o jogo de 26 vai ser decidido exclusivamente por quem conseguir construir a melhor bateria ou o motor elétrico mais eficiente. Mas, na minha leitura sincera das coisas, o buraco é muito mais embaixo. A Ferrari, liderada pelo brilhante departamento aerodinâmico do Diogo Tondi, acabou de testar uma solução de integração entre chassi e o escapamento que é, tecnicamente, um pesadelo absoluto para as outras equipes. Eles estão, literalmente, redesenhando a forma como os gases do motor conversam com a estrutura de impacto traseira e o difusor. E por que ninguém pode simplesmente tirar uma foto, levar para a fábrica e copiar na semana seguinte, como a gente está acostumado a ver na Fórmula 1? Porque essa sacada exige uma mudança na arquitetura básica e na espinha dorsal do carro. Envolve a posição do diferencial do câmbio. Mas calma, a gente vai chegar lá. Vamos descer um pouco mais no detalhe técnico. Em 2026, a FIA determinou que os carros precisam ser menores, mais curtos e, teoricamente, com muito menos arrasto aerodinâmico. O problema colossal que os engenheiros estão enfrentando agora, nas pranchetas, é que a bateria vai ser uma monstruosidade física. O sistema de recuperação de energia cinética, o MGU-K, vai dar um salto estratosférico de 120 kW para assustadores 350 kW de potência. Isso cria um elefante gigantesco no meio da sala de projetos, onde você enfia todo esse peso extra do sistema elétrico sem destruir completamente o equilíbrio aerodinâmico do carro e sem estourar o limite mínimo de peso da FIA. A matemática parece que não fecha de jeito nenhum. Você tem que tirar leite de pedra, otimizar cada mísero grama de peso e cada joule de energia, porque a margem de erro deixou de existir. E tem mais um agravante brutal em 26. Tem o MGU-H, que era um motorzinho elétrico acoplado ao eixo da turbina que eliminava o turbo lag. A forma como os pilotos vão acelerar e frear os carros vai mudar drasticamente. A captação de energia vai ser o santo grau do novo regulamento. E é exatamente aqui, no meio desse caos de engenharia, que a Ferrari olhou para o passado nebuloso da Fórmula 1 para encontrar uma resposta no futuro. Eles ressuscitaram um fantasma que assombrou todo o grid lá no início da década passada. Se você acompanha a Fórmula 1 há algum tempo, com certeza tem pesadelos, ou sonhos, dependendo da sua torcida, com o domínio absurdo da Red Bull e do Sebastian Vettel, especialmente em 2011 com o lendário RB7, projetado pelo Adrian Newey. O grande segredo daquele carro era o difusor soprado. O que eles faziam de forma genial? Eles mapeavam eletronicamente o motor Renault para que mesmo quando o Vettel tirava o pé do acelerador para frear e contornar uma curva, o motor continuasse cuspindo gases quentes em altíssima velocidade direto no difusor traseiro. Para que isso? Os gases de escape criaram uma espécie de saia virtual de alta energia ao redor do difusor, selando o fluxo de ar limpo embaixo do assoalho e gerando um downforce colossal na traseira exatamente no momento em que o carro estava mais instável, a fase de frenagem e a entrada de curva. Era uma apelação tão grande e dava uma vantagem tão desleal de aderência que a FIA baniu o conceito, mudando o regulamento e jogando os escapamentos lá para cima, apontados para o céu. Aí você, que é um cara inteligente, me pergunta: mas José, o que isso tem a ver com 26 se a FIA baniu o difusor soprado? É aí que a coisa fica insana. Em 26, as novas diretrizes de motores vão obrigar a existência de um efeito colateral muito parecido na pista, mas não por causa da aerodinâmica inicial, e sim por conta da recuperação de energia elétrica das baterias. Como o MGU-K precisa colher uma quantidade obscena de energia cinética nas frenagens curtas para encher aquela bateria gigante que a gente comentou, as montadoras chegaram na conclusão que só a frenagem tradicional, no eixo traseiro, não vai ser o suficiente para recarregar o sistema. Sabe qual vai ser a estratégia bizarra de mapeamento do motor imposta pela nova regra? Em muitos momentos da corrida, quando o piloto cravar o pé no freio no final de uma reta a 330 km por hora, o motor a combustão vai continuar de pé no fundo, engolindo combustível e girando alto. Mas não para tracionar as rodas, e sim para girar o virabrequim e alimentar o MGU-K de forma forçada, agindo como se fosse um gerador gigante no meio de uma freada. O ponto fundamental, e a sacada de mestre, é esta. Se o motor a combustão vai estar acelerando aos berros enquanto o carro freia, adivinha o que vai sair com violência pelo cano de escapamento único lá atrás? Exatamente, uma massa de ar quente, densa e extremamente turbulenta.
Enquanto a Mercedes, a Honda, a Ford e a Audi olharam para esse fenômeno no banco de testes e pensaram: nossa, vamos ter que desviar esse ar sujo para não estragar a aerodinâmica da nossa frágil asa traseira. O Diogo Tondi, chefe de aerodinâmica da Ferrari, olhou para essa massa de ar, deu um sorriso de canto de boca e pensou: bem-vindos de volta a 2011, senhores. Nós vamos usar esse ar turbulento a nosso favor. E foi aí que nasceu a inovação que parou o paddock nos testes do Bahrein. Mas antes de eu te mostrar a peça exata que eles inventaram e o motivo pelo qual a Red Bull vai suar sangue se quiser copiar, a gente vai precisar falar de performance, onde a gente tem total controle. Você que acompanha o canal sabe que eu respiro performance. E se tem uma coisa que destrói a performance do nosso dia a dia, é perder tempo de manhã brigando com o ferro de passar roupa ou escolhendo roupa que amassa só de você encostar na cadeira do escritório. É por isso que eu preciso te apresentar a Minimal Club. A Minimal cria roupas essenciais de altíssima qualidade. Sabe a base do seu guarda-roupa? Aquelas peças que nunca saem de moda? Eles elevaram isso ao nível de tecnologia que parece coisa de engenharia de ponta. O caimento é simplesmente perfeito, abraça o corpo sob medida. E os tecidos contam com uma tecnologia absurda que não desbota, não perde forma e o principal, não amassa. Você veste a camiseta de manhã, usa para trabalhar, usa no happy hour no final do dia, chega em casa e a camiseta tá lá, impecável, intacta. É a solução definitiva para o dia a dia e para o escritório. Então faz o seguinte, não perde tempo. Clica agora no link da descrição ou do comentário fixado e usa o cupom MOTOR01 para garantir um desconto exclusivo na sua compra. Voltando para a Ferrari. O que diabos a Ferrari parafusou na traseira do carro que chamou a atenção dos engenheiros rivais e da mídia gringa especializada? A galera lá no Reddit chegou a apelar para o humor, batizando a peça de asa Macarena. Mas tecnicamente o termo correto é asa de escapamento. É uma maleta esculpido por uma superfície aerodinâmica bem robusta, instalada estrategicamente logo atrás do buraco do escapamento e moldada em um conceito bizarro de asa traseira invertida. A intenção dos italianos com esse design fora da caixa é entender o efeito físico do difusor. Vamos simplificar. Pense no difusor como uma rampa gigante que acelera o ar que passa por baixo do carro para criar sucção. A Ferrari percebeu que se eles conseguissem usar os gases fortíssimos do escapamento, gerados durante aquela frenagem anômala, onde o motor continua acelerando, eles poderiam deslocar a esteira de turbulência gerada pelos pneus traseiros e efetivamente criar um difusor virtual muito mais longo do que as dimensões físicas da peça de carbono. Ao fazer isso, eles não apenas limpam um fluxo de ar delicado na traseira, mas também conseguem um ganho de downforce grátis. Num regulamento onde os carros de 26 vão ter aerodinâmica ativa, o que significa que as asas traseiras e dianteiras vão abrir e achatar nas retas para tirar o arrasto, qualquer grama de downforce que você gere através do assoalho e do difusor invisível é ouro puro. Porque isso gruda o carro nas curvas, mas não gera arrasto extra de parede no momento que você precisa de velocidade final na linha reta. É o sonho de qualquer equipe na Fórmula 1. Mas aí você para e me pergunta, beleza José, foi genial. Mas por que o pessoal da McLaren, que acabou de inaugurar um túnel de vento bilionário, novinho em folha, ou a Mercedes não podem simplesmente projetar uma asinha invertida igualzinha de carbono, parafusar lá atrás na semana seguinte e copiar na cara dura? A dura realidade dos bastidores é que a aerodinâmica na Fórmula 1 atual é completamente escrava de empacotamento mecânico. Você não pode simplesmente colocar uma peça aerodinâmica grande e complexa onde você bem entender no chassi, porque ali dentro daquela carenagem tem um carro de verdade pulsando. Tem blocos densos de metal, tem dezenas de engrenagens de titânio, tem braços maciços de suspensão. Para que essa aleta bizarra da Ferrari funcionasse perfeitamente no fluxo de ar e tivesse um tamanho e uma curvatura específica para gerar um efeito real de sucção, os engenheiros de Maranello precisaram de espaço físico. Muito espaço livre na parte traseira, num local crítico logo acima do túnel central do difusor. E sabe o que normalmente fica ali, no meio do caminho, como um obstáculo gigantesco, estragando a festa dos engenheiros? A estrutura de impacto traseira, que é obrigatória por questão de segurança do crash test, e o gigantesco e pesado diferencial da caixa de câmbio. Então, o que a Ferrari fez? Em uma simbiose de engenharia perfeita que só é possível quando você é fabricante 100% integral, ou seja, você fabrica o seu próprio motor e o seu próprio chassi de fibra de carbono sob o mesmo teto, sem depender de terceiros, o departamento técnico tomou uma decisão radical. Eles pegaram um conjunto do diferencial da caixa de câmbio e empurraram ele para uma posição mais recuada, na extremidade do que o regulamento da FIA permite. Eles encurtaram o eixo de transmissão das rodas, alteraram profundamente a geometria e a cinemática de toda a suspensão traseira, e redesenharam do zero a carcaça de suporte de carbono do câmbio. Tudo isso motivado por um único objetivo:
abrir um vão livre de ar, criar um vazio proposital na parte traseira, para que o fluxo do escape pudesse fluir perfeitamente e para ancorar a estrutura de suporte dessa asa no escapamento. Isso significa, meus caros, que o verdadeiro segredo de ouro não é a asa de carbono em si. O segredo inviolável é a carcaça redesenhada do câmbio e a posição extrema do diferencial mecânico que permitiu que aquela bendita asa pudesse existir naquele exato espaço tridimensional. E aqui tá a facada no peito da concorrência. Por que eles não podem copiar? Porque para a Mercedes, que fornece toda a traseira para a McLaren e para a Williams, copiar isso amanhã, eles teriam que redesenhar todo o sub-chassi traseiro a partir do zero. Eles teriam que arrancar e mover a caixa de câmbio inteira de lugar. Se você move a caixa de câmbio, você joga a distribuição de peso e o centro de gravidade do carro inteiro no lixo. Se você muda o centro de gravidade, você muda todos os pontos milimétricos de fixação da suspensão traseira. Se você muda a suspensão, a cinemática altera a forma como o pneu deforma, destruindo completamente a janela estreita de temperatura e desgaste de borracha do carro atual. Você consegue entender a magnitude do problema? É um efeito dominó mecânico catastrófico. Na era de teto de gasto rigoroso que a Fórmula 1 vive hoje em dia, é financeiramente proibitivo e suicida para uma equipe decidir, no meio do cronograma de túnel de vento, redesenhar a traseira de um carro. Demora muitos meses de paralisação e custa milhões de dólares que simplesmente não existem sobrando. A Ferrari cavou uma trincheira técnica inviolável com esse projeto. Eles embutiram de forma irreversível uma solução aerodinâmica externa dentro do DNA mecânico mais profundo do chassi de 26. E como a gente costuma dizer aqui no Sul, quando o estrago está feito na fundação, não adianta chorar pelo leite derramado. Se a Ferrari acertou o balanço desse chassi com um motor em perfeita harmonia desde o dia zero na prancheta, as equipes que são meras clientes, como a McLaren, e as parcerias divididas que dependem de 2 continentes para montar um carro, como a Aston Martin com o motor Honda japonês, vão ter que simplesmente engolir seco, aceitar a desvantagem arquitetônica e tentar achar milagres aerodinâmicos em outras áreas da carenagem para compensar. Agora vamos jogar a bola no chão e respirar. Pelo que eu venho analisando das informações confidenciais do pessoal gringo, cruzando dados do The Race e dos jornalistas de ponta lá da Europa, que tem trânsito nos motorhomes, eu não vou chegar aqui na sua frente e vender uma ilusão barata. A gente tá careca de saber que na Fórmula 1, as montanhas russas de desempenho viram do avesso muito rápido. A Ferrari encontrou a solução bala de prata intocável? É um milagre do nível do escandaloso difusor duplo da extinta Brawl GP de 2009, que vai fazer o Hamilton dar uma volta de vantagem no Verstappen e no Norris logo na primeira corrida? A resposta técnica e direta é não. As simulações iniciais e as conversas de bastidores apontam que esse ganho aerodinâmico, embora seja muito positivo e totalmente validado nos computadores, não é um botão mágico que tira meio segundo ou 1 segundo por volta. Mas na minha leitura passional e analítica, a questão crucial aqui não é a quantidade absoluta ou absurda de downforce total que a peça gera no papel, mas sim a qualidade cirúrgica e o momento que esse downforce age. Em um carro hipertecnológico, onde a aerodinâmica ativa pode tornar as freadas no final da reta incrivelmente ariscas e imprevisíveis, e onde os pneus traseiros vão sofrer com uma carga brutal por conta do peso colossal da nova unidade de potência, qualquer solução inovadora que garanta estabilidade inabalável na traseira, no exato milissegundo em que o piloto afunda o pé no pedal do freio, é literalmente uma mina de ouro. Um carro que te dá confiança cega na traseira, que não tenta te jogar no muro nas reduções pesadas de marcha, permite que caras com o calibre do Hamilton ou do Leclerc ataquem o traçado de forma muito mais violenta. Eles desgastam menos borracha e, consequentemente, constroem tempo limpo no cronômetro volta após volta. O golpe de mestre e a verdadeira genialidade da Ferrari de 26 não foi simplesmente inventar uma asinha mágica isolada. Foi organizar e criar uma plataforma de carro completa, usando um vácuo brilhante no livro de regras de testes de colisão da FIA e a extrema vantagem competitiva de ser uma construtora integral e monolítica. Amarraram peças dos diferentes departamentos num pacote incopiável a curto prazo. O fato de que eles passaram tudo isso pelo crivo rigoroso dos comissários técnicos da FIA nos meses anteriores, comprovando com laudos e projetos 3D que o diferencial na posição absurdamente recuada estava 100% dentro dos limites do regulamento de segurança, mostra uma malícia e uma maturidade do departamento técnico que, sejamos sinceros, a gente não via nos corredores de Maranello há décadas. Agora, a bola tá com você, eu quero saber a sua opinião verdadeira. Você acha que a Ferrari, com a chefia do Vasseur e a base de engenheiros afiada,
finalmente aprendeu a ter aquela malandragem técnica e sombria de explorar ao máximo as áreas cinzentas e obscuras do regulamento de Fórmula 1, assim como a Mercedes e a Red Bull sempre fizeram com maestria nesses últimos 15 anos? Ou você acha que os departamentos geniais dos rivais são inteligentes o suficientes para encontrar, nos próximos meses de túnel de vento, uma outra brecha aerodinâmica escondida que vai simplesmente engolir e neutralizar toda essa vantagem da asa invisível e do escapamento italiano? Deixa aí nos comentários. E galera, eu vou deixar aqui no final do vídeo produtos do Mercado Livre e da Shopee que eu tenho aqui em casa ou que eu teria que eu recomendo pra vocês. Então todos os produtos pra quem é realmente fã de Fórmula 1. Miniaturas, camisetas, cara, quem é fã de Fórmula 1 vai amar esses produtos. Então dá uma olhada aí, eles estão na descrição e aparecendo agora na tela. E eu e o YouTube recomendamos esse vídeo que tá aparecendo agora na tela pra você. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu galera!